Olá, este é o terceiro vídeo de uma série de aplicações de derivadas e a questão aqui diz respeito a um cilindro. Tá? Então nós vamos pensar aqui na construção de cilindros com base e com tampa, utilizando chapas metálicas, sendo que cada um deles deverá utilizar exatamente 500 centímetros quadrados de material. E despreza aqui as dobras, os encaixes, tá ok? Quais devem ser então as dimensões, altura e raio em centímetros para que o seu volume seja máximo? Vamos lá então, nós temos aqui um esquema de um cilindro e para justamente caracterizar esse cilindro aqui eu tenho que considerar, né, uma certa altura, que eu vou chamar de H, tá? E o raio, né, o raio da base, tanto aqui embaixo como lá em cima, essa medida aqui, que vai ser o R. Perfeito? Então, o volume desse cilindro, ele é dado exatamente, né, você fazendo a multiplicação da base, da área da base, perdão, pela altura. Só que nós temos que considerar que o material disponível, desconsiderando, né, dobras e encaixes, o material disponível, ou seja, a superfície total desse cilindro deve ser de 500 centímetros quadrados. Então, primeiro aqui vamos considerar a área da base, tá? A área da base, bom, a base é um círculo, né? A sua área é πr ao quadrado, π que multiplica o raio ao quadrado. Bom, não sei quanto é o raio, ele é variável porque eu posso diminuir esse raio, tá? Então eu acabo diminuindo a base ou as bases, e aí o que acaba acontecendo é que dá para se fazer um cilindro mais alto com aquele material disponível, aqueles 500 centímetros quadrados. À medida que eu aumento a altura, diminui a base, como eu falei. Mas se eu aumentar o raio, aumentar as bases, a altura tende a diminuir, ela vai diminuir. Tá? Então, há uma variação aqui. Nós temos como variáveis, né, desse volume que a gente vai calcular, por enquanto, raio e altura. Tá? Bom, a área da base é πr ao quadrado. Ok, e a área lateral? Se você recortar o cilindro aqui em algum ponto, né, fizer um corte aqui vertical, né, e abrir esse cilindro, você vai ter um retângulo. Bom, a altura desse retângulo é o H, é a altura do cilindro. Tá? Então você já pode escrever aqui H, que multiplica o quê? O comprimento. Bom, o comprimento é o comprimento da circunferência, né? Vai dar toda essa volta aqui, você imagina abrir isso daqui, é o comprimento de circunferência. Tá? Comprimento de circunferência, a fórmula é 2πr. Então são fórmulas, tá? πr ao quadrado, área do círculo, ou né, no caso do círculo, e 2πr é o comprimento da circunferência, é o comprimento da linha que determina aí o círculo. Perfeito? Tá, então a área da base é a área lateral. Agora, a área total desse cilindro, vou chamar de AT, tá? É 2 vezes a área da base, porque a base inferior é a superior, mais a área lateral, mais o AL. Então, nós vamos escrever aqui, ou substituir o AB, a área da base, justamente por πr ao quadrado. Nós vamos ter 2 que multiplica πr ao quadrado. Eu posso substituir o π por 3,14? Pode, né? Que é uma aproximação. Mas eu vou deixar em termos de π. Depois, no final, ou no momento que for necessário para algum cálculo, eu faço a substituição. Então, 2πr ao quadrado. Mais a área lateral que é 2π, eu vou escrever como 2πrh, tudo multiplicado, né? Que está aqui. H vezes 2πr ou 2πrh. Ok? Bom, notem aqui que eu consigo ainda, né, escrever essa área total colocando o 2πr. O 2πr ele aparece nos dois termos aqui. 2πr ao quadrado, r ao quadrado é r vezes r, e 2πr vezes h. Tá? Então eu consigo colocar o 2πr em evidência. Fica 2πr. Bom, o que sobra daqui é somente r, né, que é r vezes r, mas, bom, se eu já tenho 2πr em evidência, sobra o h. Tá? Aí, então, a minha função A de t, a área total, é 2πr vezes r mais h. Bom, eu tenho que essa área total, ela tem que ser de 500 centímetros quadrados, né? Vamos lembrar dessa informação ali do enunciado, 500 centímetros quadrados. Então, eu posso escrever, né, isso é uma
relação que a gente vai ter entre R e H, 2πr que multiplica R mais H, tem que dar 500. As medidas todas aqui em centímetros, ou centímetros quadrados, no caso de superfície. Bom, vamos tentar isolar aqui no caso o H. Poderia escolher isolar o R também. Na verdade, o que a gente tem que fazer? Obter o volume em função somente de R ou em função somente de H. Tá? E a gente tem a relação entre R e H. Eu posso escrever, portanto, que R mais H, que é o que está entre parênteses aí, é igual a 500 dividido, né? Então eu vou dividir os dois lados da equação por 2πr. Então fica 2πr aí, tá ok? Dá para se fazer uma simplificação aqui ainda, né? Você pode dividir o 500 pelo 2, então fica R mais H igual a 250 sobre πr. Tá? E para isolar finalmente o H, eu vou escrever H igual a 250 sobre π vezes R, tá? Menos o R que a gente tem aqui. Ok? Então, essa é a relação entre H e R. No lugar de escrever H, eu posso escrever o R. Tá? Eu falei que escrever tudo em função de H, não. Na verdade, agora há pouco, né? Eu vou escrever o H em função do R. Então, eu vou obter uma função volume em função do raio. Poderia ter sido em função do H também. Isso daí, no final, chegaria ao mesmo resultado. Ok? Agora, o volume de um cilindro é a área da base, volume do cilindro. Tá? É a área da base, uma vez só, tá? Multiplicada pela altura. A área da base, né, de um cilindro, que é um círculo, é πr ao quadrado. E vamos então juntar todas essas informações aqui. Né? Então eu tenho que o volume do cilindro vai ser a área da base, como eu já falei, multiplicado pela altura. Ok, essa área da base é πr ao quadrado, que é a área do círculo. O H eu já vou substituir pela expressão que eu obtive agora mesmo, essa expressão aqui, ó, 250 sobre πr menos R. Tá? Então fica 250 sobre πr menos R. Aqui a gente precisa colocar entre parênteses, porque é uma subtração. Dessa forma, esse volume do cilindro aqui vai ser escrito em função da variável R. O R é o que está fazendo o papel aí do nosso x. Eu consigo dar uma arrumada, né, nessa expressão aqui. Fica V de R igual a... Se eu distribuir aqui, eu vou fazer a distributiva, vai ficar 250 πr ao quadrado sobre πr. Menos o R sobre... perdão, aqui não é sobre não, é πr ao quadrado vezes R, vai ser π, então menos π, R ao cubo, R ao quadrado vezes R. Nós podemos cancelar aqui π com π, né? E o R com R quadrado R vezes R, corta um deles, sobra o outro. Então, minha função V de R é igual a 250R, 250 vezes o raio, menos π vezes o raio ao cubo. Esta é uma função de terceiro grau, né? Na variável R. Bom, o procedimento para determinar pontos máximos, pontos mínimos ou inflexão de uma função é você pegar essa derivada, é o que a gente viu lá no vídeo de máximos e mínimos. Qualquer dúvida é só voltar lá. E na aplicação 2 também usamos esse recurso. Nós vamos determinar os pontos críticos dessa função ou os candidatos a ponto de máximo ou de mínimo ou inflexão, né, fazendo a derivada da função r igualando a zero. Quando a derivada é zero, significa que a função original não está nem crescendo nem decrescendo, naquele ponto exatamente. A sua taxa de variação naquele ponto é zero. Tá? E para isso, então, eu preciso aqui determinar a derivada da função, vou colocar aqui embaixo mesmo, né? Já vamos derivar a função v' de r, que não é difícil na variável r, 250r, a derivada é 250.
Sobra só a constante, porque o r está elevado a 1. Menos πr ao cubo. Π é uma constante, é um número, né? Não é variável. Tá? Então fica menos 3 que multiplica π, vai ficar 3π, vezes o r elevado a 3 menos 1, elevado a 2. Eu quero saber quando que isso dá zero. Então essa expressão que aparece aqui, tá, é a derivada da função volume. Ok? Agora a gente precisa resolver essa equação. E para resolver, basta fazer aqui 250 menos 3πr ao quadrado. Eu vou colocar, né, do outro lado dessa expressão, vou somar 3πr ao quadrado aí dos dois lados, tá? Tá aí. E para determinar, para tentar isolar aqui o r ao quadrado, né, por enquanto o r ao quadrado, já vai ser o r, basta fazer 250 sobre 3π. Quer dizer, então, considerando que esse raio é uma medida de comprimento, ela tem que ser maior que zero, né? Eu vou ter aqui como resultado r igual a... teria que ser mais ou menos, né, a raiz de 250 sobre 3π. Mas eu só vou considerar o valor positivo, porque o raio, nesse contexto, o raio, né, tem que ser um valor positivo. Tá aí, fica 250 sobre 3π, ok? Isso é uma constante, isso é um valor. Então eu vou fazer que 3π o π é aproximadamente 3,14. Né? Então 3 vezes π é aproximadamente 9,42. Eu vou considerar essa aproximação para π, de 3,14. Então basta você fazer aqui, né, raiz quadrada de 250 dividido por 9,42, valor aproximado, esse vai ser o nosso R. Vamos lá, vamos para a calculadora. Está aqui 250, tá? Eu vou dividir por 9,42, isso já é um arredondamento, mas vamos considerar esse valor. Dá 26,54 aproximadamente. E a raiz quadrada disso, 5,15. Vou considerar o R como sendo 5,15. Quer dizer, com esse raio, será que o volume é máximo? Para testar se esse é um ponto de máximo, o que a gente faz? Bom, essa daqui a gente viu que é a derivada primeira, né, da função volume em relação a R. A derivada segunda é a derivada da derivada. Então, a derivada de 250 é zero, tá? Não precisa nem colocar. A derivada de menos 3πr ao quadrado, a variável é o r, o 2 vem multiplicando, vai ficar menos 2 vezes 3, 6, π, né? E r elevado a 1, menos 6πr. Bom, aí o que a gente tem que fazer com essa derivada segunda pelo critério que utiliza? Jogar o valor obtido ali, o ponto crítico, calcular a derivada segunda para 5,15. Então vai ficar menos 6 que multiplica o π, se quiser colocar aqui 3,14, ok? Que multiplica 5,15. Na verdade não precisaria nem fazer essa conta, porque todos os valores aqui, né, todos não, tem um sinal de menos na expressão, não, menos 6 você considera um valor negativo, tá? π e r são positivos, então o resultado desse produto é negativo. Isso vai dar menos que zero. Tá? Mas vamos lá, vou fazer na calculadora aqui a expressão, tá? 5,15 multiplicado por 3,14, tá? Multiplicado por 6, que vai dar menos, é negativo, né? Menos 97,026. 97,026. Menor que zero, como eu já havia adiantado. Se é menor que zero, a nossa conclusão é que esse raio igual a 5,15 centímetros é ponto de máximo. Então, esse raio proporciona um cilindro com o maior volume possível. Tá, isso é a medida do raio. A questão pede ali as dimensões, né? Se eu tenho o raio, eu preciso também ter a medida da altura. Aí a gente vai voltar aqui na nossa expressão, vou voltar aqui. Né? Olha aqui, a altura dada, né, a partir do raio, pela expressão, vamos colocar aqui,
A altura é igual a 250 sobre π vezes r, se quiser já, né, fazer a substituição de π por 3,14, e o r é 5,15, tá? Menos o r, 5,15. Fazendo essas contas todas, aí nós temos a medida da altura. Vamos lá, calculadora. Então eu vou fazer 3,14, tá, multiplicado por 5,15, o resultado aí 16,171. Então 250 dividido por 16,171, aproximadamente 15,46. Então 15,46 menos 5,15, tá? Bom, 15 menos 5 aí vai dar 10, 46 menos 15, 31. Então 10,31 centímetros. Você construindo um cilindro com um raio igual a 5,15 centímetros e um diâmetro, né? Diâmetro não, perdão, e um raio, uma altura de 10,31, você obtém um cilindro com o maior volume possível para essa, lembrando, para essa, né, medida de 500 centímetros quadrados de superfície lateral, superfície total, lateral e base. Ok? É isso aí e até o próximo vídeo.